Qual é o Uchiha mais poderoso em Naruto? E você conhece todos os poderes exclusivos de cada Mangekyo Sharingan. Que o Sasuke pode fazer chamas negras não é novidade, mas sabia que o Madara pode parar o tempo? Esse é o ranking definitivo daqueles que foram amaldiçoados com o Sharingan e a explicação dos seus respectivos poderes. Salve guys, Gui Félix aqui, tudo bom? Começamos por Izumi Uchiha, que apesar de ser a usuária mais fraca dessa lista, ela tem o seu lugarzinho garantido, mas não por ser a namoradinha do Itachi, tá? E sim, por ter despertado o Sharingan até mesmo antes que ele. Ela ativou o Dojutsu ainda muito jovem, depois de presenciar a morte do seu pai durante o ataque da Kurama a Konoha. Mesmo nova, ela conseguiu evoluir o seu Sharingan até o nível de 3 Tomoe, mas o corpo dela ainda não aguentava o uso prolongado do poder, o que fazia ela desmaiar com frequência após ativá-lo. O relacionamento da Izumi e do Itachi foi bem curtinho, mas muito trágico, porque ela foi de arrasta pra cima naquela fatídica noite de terror do clã Uchiha. Vocês sabem do que eu tô falando. E pouco antes dela partir pro outro mundo, o Itachi coloca ela em um genjutsu, onde ela vive a vida inteira dela, desde a sua juventude até a sua velhice. E nesse sonho, ela constitui uma família ao lado do Itachi. Então, em teoria, ela teria um felizes pra sempre. Trágico, né? Pode se chamar romântico uma coisa dessas? Eu sinceramente não sei, mas nada na vida do Itachi é normal, então a gente pode falar que é um romance trágico. Mikoto Uchiha. Mikoto Uchiha era a mãe de Sasuke e do Itachi. E embora fosse uma jounin de alto nível e membro do poderoso clã Uchiha, a gente sabe bem pouco sobre as suas habilidades em combate. Ela sempre foi retratada como uma mãe amorosa, super presente e apoiadora dos seus filhos, especialmente com o Sasuke, que recebia todo o carinho e atenção que ela podia dar. Já o Itachi, o relacionamento era de muito respeito, até porque ele já era considerado um gênio desde pequenininho. Mesmo sem ter as suas habilidades exploradas ali durante a obra, a gente consegue supor que ela tinha um genjutsu de certa forma avançado e também a capacidade de enxergar os seus oponentes em alta velocidade devido à percepção avançada do Sharingan, e ainda mais o de 3 Tomoes. Sarada Uchiha é a filha do Sasuke e da Sakura, uma jovem promissora no universo de Boruto. A Sarada é uma Chunin que sonha em se tornar Hokage, já demonstrou muitas habilidades incríveis com o seu Sharingan, o que a torna uma das jovens mais talentosas da sua geração. Ela despertou o Sharingan ainda muito criança, movida por emoções intensas ao reencontrar o seu pai, o Sasuke. E o Sharingan da Sarada inicialmente possuía um Tomoe em cada olho, mas conforme ela progrediu no anime e no mangá de Boruto, o seu Sharingan evoluiu para 3 Tomoes, aumentando significativamente as suas capacidades visuais e de combate. A Sarada é interessante porque ela é realmente uma ninja muito talentosa, e o fato dela despertar o Mangekyo Sharingan tão jovem mostra que, cara, ela é promissora. Já pensou? O primeiro Hokage Uchiha vai ser histórico quando isso acontecer, porque esse é o sonho dela. Mas o fato de como ela despertou o Mangekyo Sharingan é ainda mais interessante. Porque, pra quem não sabe como a Sarada desperta o Mangekyo, o Boruto, ele é simplesmente caçado por todos de Konoha, odiado, sendo acusado de ter mandado de arrasta pra cima o 7º Hokage, o seu próprio pai, Naruto. Após cair, todo mundo ali caiu no genjutsu da Ida. Desesperadamente, a Sarada sai correndo e pedir ajuda pro Sasuke, pra que ele protegesse o Boruto. Só que o Sasuke também tava meio confuso, porque ele tinha caído no genjutsu. Mas o que acaba acontecendo? Simplesmente completamente desesperada, porque o amor da sua vida estava correndo risco, ela desperta o Mangekyo Sharingan. É o primeiro caso de Mangekyo onde ele não é despertado pela dor, pela perda, e sim pelo desespero, pela proteção, pelo amor. É um caso extremamente único, a gente ainda não conhece as habilidades que ela vai despertar com essa técnica, mas isso foi o suficiente inclusive para convencer o Sasuke de que alguma coisa estava errada, mesmo ele não acreditando nos seus próprios pensamentos e não sabendo o que estava de fato acontecendo. O fato da Sarada ter despertado o Mangekyo é a prova de que o seu coração tá falando a verdade. Os olhos de um Uchiha é o caminho pro seu coração. Foi bonito essa, né?
essa foi bonita. O Shin Uchiha não era necessariamente um Uchiha, e sim uma cobaia do Orochimaru que desenvolveu uma obsessão pelo clã Uchiha e especificamente o Itachi. Ele adotou o sobrenome como seu, e embora ele não fosse um Uchiha de sangue, o Shin possuía uma grande quantidade de Sharingans implantado em seu corpo, incluindo o Mangekyo Sharingan. O Shin não era de fato um Uchiha, e vocês podem estar questionando por que eu tô colocando ele nessa lista, mas por ele carregar o sobrenome, porque ele acredita realmente de fato que ele é um Uchiha, eu vou botar ele aqui, tá? Eu vou botar ele aqui porque ele assumiu o nome, se botou o nome eu vou fazer o quê, né? Pai é quem cria, se foi criado como Uchiha, Uchiha ele será. Mas as habilidades do Mangekyo do Shin era controlar objetos remotamente, então a gente via que ele conseguia controlar várias lâminas ali remotamente e também criar várias mini versões deles, bizarras, completamente bizarras ali. Ele deu trabalhozinho ali pro Sasuke, pro Naruto e Boruto, mas ele não foi muita coisa não. Só um cara esquisito ali que tomou um pau da Sakura e foi uma mitada da Sakura, tá? A bela de uma mitada da Sakura. Tajima Uchiha é um daqueles personagens que aparecem só em flashbacks, mas a sua relevância não pode ser ignorada. Pai do Madara e Izuna Uchiha, o Tajima foi o líder do clã Uchiha em uma época de guerras brutais contra o clã Senju. Este que era liderado por Butsuma Senju, o pai do Hashirama. E a rivalidade entre os clãs Uchiha e Senju moldou grande parte da história Shinobi, e o Tajima estava bem no centro de tudo isso. Mesmo sem muitas cenas de ação, é óbvio que o Tajima era um guerreiro experiente e extremamente poderoso. Ele tinha um Sharingan com 3 Tomoe, o que já coloca ele no grupo dos Uchihas com controle avançado sobre o Dojutsu. Além disso, ele era altamente habilidoso no Kenjutsu, que é a arte da espada, uma habilidade crucial para sobreviver naquela época de lutas constantes. Ele enfrentou o Butsuma em várias ocasiões, o que mostra que ele não era qualquer um, já que rivalizava com o líder do Senju, um dos clãs mais poderosos de todos os tempos. O mais impressionante sobre o Tajima é o fato dele ter conseguido sobreviver por muitos e muitos anos em meio a uma guerra sem fim. E não era uma guerra contra qualquer um, é só simplesmente o clã Senju, o clã do nosso queridíssimo Hashirama. Ou seja, isso já é a prova suficiente da resistência desse macho e também das suas habilidades completamente extraordinárias. Mesmo sem detalhes extensivos ali de como ele atuava no campo de batalha, só dele ser o pai do Madara e do Izuna já dá pra ele alguma posição ali de relevância, né? E assim, é um ponto muito importante. Quando eu falo pra vocês que ele sobreviveu anos e anos, eu quero dizer que ele chegou até a velhice em combate. O cara era muito brabo. Kagami Uchiha foi um dos shinobis mais respeitados de sua época, e a sua lealdade e senso de justiça o tornaram um membro de grande destaque na unidade de proteção do segundo Hokage, Tobirama Senju. Ser um Uchiha confiável a ponto do Tobirama, e você sabe, né, ele amava o clã Uchiha, só que ao contrário. Aceitá-lo como guarda-costas é definitivamente uma prova clara do seu caráter e habilidades de combate do Kagami. Embora o poder completo do Kagami nunca tenha sido explorado durante a obra, a gente tem 2 motivos para acreditar que o cara era realmente muito brabo. Primeiro, ele era avô do Shisui, e o Shisui sempre deixou muito claro que o legado do Kagami era extraordinário. Ele era um cara fantástico e um guerreiro extremamente habilidoso. E mais um ponto que precisa ser dito, é que nem eu falei pra vocês, tá? Ele era respeitado pelo Tobirama, a ponto do Tobirama confiar a sua proteção a um Uchiha. E a gente sabe que o Tobirama odeia os Uchihas, e isso significa demais, significa muito valor. Se a gente for entrar no ramo da teoria, a gente também pode considerar uma hipótese, tá? Que o Kagami tinha o Kotoamatsu Kami. O que é isso, Gui? É a habilidade de controlar a mente de qualquer pessoa através do Sharingan, e essa habilidade foi herdada pelo Shisui. A gente não sabe se o Kagami tinha de fato ela, mas por ter uma linhagem direta entre o Kagami e o Shisui, pode ser inclusive que sim. Não sei, isso aqui é apenas uma teoria, tá? Mas eu acho que já tem motivos suficientes pra gente falar que o Kagami
era bolado. Você sabe quem é Fugaku Uchiha? Simplesmente pai de Itachi e Sasuke. Ele foi o líder do clã Uchiha e chefe da polícia militar de Konoha. Conhecido como o Olho Maligno Fugaku, ele possuía uma temida habilidade em combate, e embora a série não mostre diretamente muito de suas técnicas, o Fugaku era amplamente respeitado dentro e fora do clã, por ser um estrategista e um combatente habilidoso. Uma das suas especialidades era o Shuriken no Jutsu, e ele também era um mestre em técnicas do estilo fogo, uma das habilidades tradicionais do clã Uchiha. O que torna o Fugaku ainda mais fascinante é o fato de que ele despertou o Mangekyo Sharingan durante a terceira grande guerra ninja, ao testemunhar a morte de um amigo próximo. Ainda que os seus poderes específicos com o Mangekyo nunca tenham sido mostrados na obra, há muitas teorias sobre o seu potencial, e uma das teorias mais populares sugere que o Fugaku poderia ter usado o seu Mangekyo Sharingan para controlar a Kurama, da mesma forma que o Madara Uchiha fez no passado, e isso não é uma ideia absurda. O seu respeito dentro da vila era tão grande que o Fugaku chegou a ser cogitado como o quarto Hokage. E a gente pode até inclusive dizer que ele disputou ali, ó, lado a lado contra o Minato Namikaze. No final das contas, o Minato acabou levando o manto de quarto Hokage, mas isso já é uma prova de que o Fugaku era um cara de extremo respeito, tanto no clã Uchiha, do qual ele era líder, quanto em Konoha no geral. Mas e se eu te disser que o poder do Mangekyo Sharingan do Fugaku também envolvia enxergar o futuro? Pois é, essa é uma teoria muito pesada que eu vou te revelar agora, mas antes, eu não posso ver o futuro, só que eu tenho certeza que se você deixar o likezinho aqui, você vai me ajudar bastante e lá na frente eu vou me tornar um grande canal de Narutinho, mas eu só consigo com a sua ajuda. Então me ajuda a mudar esse futuro e moldar esse futuro pra gente poder ter um dos maiores canais de Narutinho nesse país maravilhoso, beleza? Então me ajuda aí, deixa o likezinho, fortalece o Gui Félix. A ideia de que o Fugaku poderia ter a habilidade de enxergar o futuro vem justamente do dia da sua morte, porque, vamos lá, o cara ele era líder do clã Uchiha, e ele poderia inclusive ter tentado impedir o seu filho, o Itachi, mas ele não fez isso. Cara, se você parar pra pensar que você é líder de um clã, e mesmo que seja o seu próprio filho, você vai deixar ele causar um atentado extremamente violento contra todos aqueles que confiam na sua liderança, à toa, simplesmente porque você confia no seu filho. Isso é extremamente bizarro se você parar pra pensar. Existem muitas camadas aí que a gente precisa preencher e entender qual que era a verdadeira intenção do Fugaku. Então a ideia seria de que essa realmente seria a decisão correta a ser tomada, porque antes de que tudo isso acontecesse, ele teria enxergado no futuro, e essa era a escolha que ele devia ter tomado, inclusive para proteger e prolongar a vida do seu próprio clã, porque a gente não sabe o que aconteceria se o clã Uchiha de fato tivesse dado o golpe em Konoha. Talvez todos eles teriam morrido, ou talvez eles criariam uma guerra nova, uma guerra mundial, o qual colocaria o mundo inteiro shinobi em um caos completo. Então a ideia de que o Fugaku conseguiu enxergar o futuro, aceitou o seu fardo como um verdadeiro líder, não pode ser descartada. Mas o que você acha dessa teoria? Fala pra mim. Izuna Uchiha era o irmão mais novo do Madara e também um grande prodígio. Ele foi um dos primeiros a despertar o Mangekyo Sharingan, e junto com o Madara, eles formavam uma dupla invencível durante as guerras entre os Uchiha e os Senju. Além de ter um domínio impressionante, tanto do Kenjutsu quanto do Ninjutsu, o Izuna também era capaz de enfrentar ninjas do nível do Tobirama Senju. E mesmo com o Tobirama sendo um dos ninjas mais rápidos e poderosos da sua época, o Izuna conseguiu bater de frente com ele em várias batalhas. Infelizmente, o Izuna acabou indo de arrasta pra cima durante um confronto contra Tobirama Senju. O homem gosta de abater um Uchiha, impressionante, né? Mas sobre o seu Sharingan, a gente não viu muitos detalhes em ação. A gente sabe que ele tinha um controle sobre Genjutsu e também a alta percepção, que é conseguir enxergar o campo de batalha ali de uma maneira mais aguçada. Só que, cara, sobre o seu Mangekyo e as suas habilidades exclusivas, a gente não tem nada na obra, além de teorias tão vazias que eu preferi não trazer aqui pra vocês. Mas ainda assim ele teve um papel fundamental na história, já que, graças aos seus olhos, o Madara conseguiu despertar o Mangekyo Sharingan Eterno. Ele faz aquela doação, dá os olhinhos lá pro Madara, o Madara implanta e assim ele elimina todos os efeitos colaterais do Mangekyo Sharingan. Essa é a contribuição que ele teve ali pros Uchihas e pro mundo ninja. Shisui Uchiha, conhecido como Shisui do corpo cintilante.
Ele foi um dos ninjas mais rápidos e habilidosos de Konoha, respeitado tanto por seus aliados quanto temido por seus inimigos. A sua maestria com o Shunshin no Jutsu, ou a técnica do deslocamento instantâneo, era tão impressionante que ele conseguia se mover em uma velocidade que deixava imagens residuais físicas, confundindo então os seus oponentes e criando uma vantagem estratégica em combate. Essa habilidade lhe rendeu o título de Corpo Cintilante e também Shisui do deslocamento instantâneo, ou Shisui o teleportador. Uma das características que mais marcavam a sua presença no campo de batalha era essa habilidade. Além da sua velocidade incomparável, o Shisui também possuía uma das habilidades mais poderosas e temidas do universo de Naruto, o Koto Amatsu Kami, um genjutsu absolutamente devastador. E com essa técnica, o Shisui podia controlar a mente das pessoas sem que elas sequer percebessem que estavam sendo manipuladas, influenciando as suas ações e pensamentos de uma maneira completamente imperceptível. Isso fazia do Koto Amatsu Kami uma arma formidável, pois o alvo acreditava estar agindo por vontade própria, tornando-o ideal para alterar o curso de eventos sem levantar suspeitas. A habilidade era tão poderosa e rara que até personagens como o Danzo e o Itachi reconheciam o perigo que ela representava. O Shisui pretendia utilizar o Koto Amatsu Kami para impedir aquela rebelião iminente do clã Uchiha. A sua lealdade a Konoha era inquestionável. Ele estava disposto inclusive a sacrificar tudo para poder impedir que aquela rebelião acontecesse, inclusive a sua própria vida. No entanto, antes dele conseguir avançar com o seu plano, ele foi traído pelo Danzo Shimura. O Danzo roubou um de seus olhos, comprometendo a sua capacidade de concluir essa missão. No curta de um jogo chamado Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution, chamado Fugas Ninjas, é possível ver o Shisui utilizando o seu Mangekyo Sharingan para despertar o Susanoo. E lá ele faz isso mesmo depois de ter o seu olho direito roubado. Chupa, Obito. O Susanoo do Shisui possui uma coloração verde e um olhar sinistro, tá? E além disso, a gente consegue ver que ele tem uma defesa extremamente absoluta, como todos os outros Susanoo. Afinal, ele conseguiu sobreviver e suportar vários kunais com selos explosivos ali, sem afetar o Shisui. E também tem a capacidade de lançar várias agulhas de chakra diretamente do seu peito em alta velocidade. Muito efetivo, o Shisui era muito mortal. Obito Uchiha é uma das figuras mais trágicas e complexas da saga de Naruto, cujo seu destino foi radicalmente moldado pelas circunstâncias que cercaram a sua vida e morte. No começo, o Obito era simplesmente um garoto alegre e determinado a se tornar Hokage. Ele era completamente o oposto do seu rival, o Kakashi, e muitas vezes era visto como o mais fraco da equipe, embora tivesse um coração forte e uma grande vontade. No entanto, tudo mudou quando ele foi aparentemente morto durante uma missão e a sua vida foi salva por Madara Uchiha. O Obito é definitivamente um dos usuários mais formidáveis do Mangekyo Sharingan, tendo despertado essa habilidade após vislumbrar o seu melhor amigo Kakashi, mandando o amor da sua vida Rin de arrasta pra cima. O seu Mangekyo Sharingan lhe concedeu o Kamui, que é uma habilidade de manipulação de espaço-tempo extremamente versátil. E com o Kamui, o Obito podia se tornar intangível e teletransportar partes do seu corpo para uma dimensão alternativa, essencialmente tornando-o intocável durante as batalhas. Eu vou falar uma coisa de coração aqui pra vocês. O Obito é um dos caras que é mais subestimado quando a gente fala em controle de Mangekyo Sharingan. Todo mundo sabe que ele é muito poderoso, mas a gente não para pra pensar quão hábil ele era dominando os seus próprios olhos. Vou falar alguns feitos incríveis dele aqui, tá? Genjutsu espetacular. Ele colocou Yagura sobre o Genjutsu e simplesmente tocou terror. Ele foi o responsável por criar aquela época conhecida como o terror da Vila da Névoa Sangrenta, já que controlando o Yagura ele dominou tudo aquilo ali. Exatamente, o Jinchuriki do Isobu. Ele também manipulou eventos importantes durante a história. Sabe o ataque da Kurama à Vila da Folha? Pois é, era ele que estava sob o controle da Raposa de 9 Caudas, e inclusive a gente sabe como é que terminou essa noite, né? Com o Minato indo de arrasta pra cima. Ah, mas ele perdeu pro Minato. Irmão, ele tinha o quê? 15 anos naquela época?
Pô, não tem como também, né? Mas pra pensar no estrago que ele causou ali. Durante a quarta grande guerra ninja, a gente vê o Obito se tornando o Jinchuriki das 10 caudas, despertando as esferas da verdade, assim, é um upgrade atrás de upgrade. E também conseguindo o Rinnegan, que ele roubou ali do Nagato e outrora foi do próprio Madara. Mas eu não vou entrar em detalhes de Rinnegan e os poderes que ele ganhou com isso, porque o fato que a gente tá focando aqui é o próprio Sharingan, tá? Mas tem 3 curiosidades que você precisa saber. A primeira delas é: por que o Obito, ele só colocou um Rinnegan e não os 2? Ele manteve um Sharingan. Essa pergunta ela é interessante e muitas pessoas não sabem, mas ele fez isso para poder manter o uso do seu Kamui. O Kamui é uma técnica muito roubada, inclusive uma das técnicas mais roubadas de Naruto. Se ele tira o seu Sharingan e coloca o outro Rinnegan, ele teria o poder do Rinnegan completo, mas ele perderia o acesso aos poderes do seu Sharingan, tá? Esse é um ponto extremamente importante. Agora vem o segundo ponto. Por que o Obito não tem o Susanoo, se ele tem o Mangekyo e, em teoria, você precisa despertar o Mangekyo para você conseguir o Susanoo? Bom, vamos lá. O Susanoo é a última habilidade do Mangekyo, como eu falei para vocês. Mas para você despertar, você necessariamente precisa ter os 2 olhos. É obrigação, é obrigatório. Você precisa ter os 2 Mangekyous para conseguir despertar o seu Susanoo, tá? Então é por isso que ele nunca chegou lá. O momento que ele desperta o Mangekyo, ele já tava com um olho só. Então, ele nunca chegou a ter os 2 olhos implantados. E o terceiro é: uma vez que é despertado o Susanoo, você consegue utilizar até mesmo sem nenhum dos 2 olhos. Você pode ficar completamente cego e que você continua usando. Mas necessariamente, para despertar a primeira vez, você precisa ter os 2 ali. É por isso que a gente nunca viu ele despertando. Mas a gente viu o Kakashi. Quando ele transfere ali os poderes do seu Sharingan pro Kakashi, o Kakashi consegue despertar o seu Susanoo extremamente poderoso. E seria, de certa forma, um vislumbre mais ou menos do que poderia ser do Obito. Mas na prática a gente nunca viu. Itachi Uchiha é, sem dúvidas, um dos personagens mais icônicos e profundos da série Naruto. Desde jovem ele foi considerado um prodígio, superando a maioria dos ninjas da sua geração ainda na infância. O seu potencial e habilidades eram tão excepcionais que ele já era um Chunin aos 10 anos de idade e entrou para Anbu aos 11. Mas o destino do Itachi foi profundamente trágico, marcado por escolhas difíceis e sacrifícios inimagináveis. O Itachi despertou seu Mangekyo Sharingan depois de testemunhar o seu melhor amigo Shisui se jogar de um penhasco, um dos eventos mais marcantes da sua vida. O Shisui havia confiado ao Itachi a responsabilidade de proteger a Vila da Folha e deu a ele o seu próprio olho antes de se sacrificar para que ele impedisse a rebelião dos Uchihas. O fardo de carregar o peso da traição e da culpa foi o que empurrou o Itachi para a escuridão, fazendo-o aceitar um destino que ele nunca desejou. Com o Mangekyo Sharingan, o Itachi ganhou 2 das habilidades mais poderosas da série, o Amaterasu e o Tsukuyomi. O Amaterasu é a técnica das chamas negras que consome qualquer coisa que ela toque, queimando o alvo até ele ser completamente destruído. As chamas são praticamente inextinguíveis e uma vez que o jutsu é ativado, é quase impossível de escapar do seu poder devastador. Por outro lado, o Tsukuyomi é um dos genjutsus mais devastadores do universo de Naruto. Essa técnica permite que o Itachi manipule a percepção do tempo da vítima, fazendo-a acreditar que está sendo torturada mentalmente por dias, quando na realidade passaram-se apenas alguns segundos. O efeito psicológico do Tsukuyomi é tão intenso que é capaz de incapacitar até mesmo ninjas mais experientes. E um dos momentos mais marcantes dessa técnica foi durante a luta contra o Kakashi Hatake, quando o Itachi prendeu ele nesse genjutsu e o torturou por 72 horas em questão de segundos, deixando o Kakashi fisicamente e mentalmente exausto. Além de tudo isso, ele tinha um poderoso Susanoo, a última técnica a ser despertada no Mangekyo Sharingan, que, além de ser uma defesa extremamente incrível, o Susanoo dele ainda tinha 2 coisas a mais ali, mais 2 upgrades que são extremamente roubados: o espelho de Yata e a espada de Totsuka. Pra quem não sabe, o espelho de Yata ele é capaz de refletir qualquer golpe, qualquer coisa é possível ser refletida com o espelho de Yata, e a espada de Totsuka é uma espada capaz de selar
selar qualquer alma que ela toque. Inclusive ele fez isso tanto com o Orochimaru quanto com o Nagato na ressurreição. Quando ele encosta a espada de Totsuka em alguém, ele suga ela para um mundo de sonhos, onde a pessoa vai ser embriagada por sonhos durante toda a eternidade. Mano, o cara é muito roubado. Mas como assim você colocou o Itachi na terceira posição? Ele deveria estar em primeiro lugar. Gente, a gente vai comentar isso, tá? Eu já vou explicar, já vou justificar pra essas pessoas, sim, por incrível que pareça. Eu sou muito paciente. O Itachi tinha muitos efeitos colaterais do Sharingan. Ele sempre que usava um Amaterasu já era o suficiente pra ele ficar completamente de 4 no chão, tá ligado? Então assim, de fato, ele tinha um controle absoluto da técnica. O Genjutsu dele era bizarro, extremamente poderoso e letal. O Susanoo dele com a espada de Totsuka e o espelho de Yatta eram extremamente roubados. Mas o Itachi tinha esse ponto fraco. Como ele não tinha o Mangekyo Eterno, eu não consigo subir ele mais nessa lista. Porque o Mangekyo Eterno é o necessário pra elevar o controle do Sharingan para outro nível. Então, essa é a explicação do porquê o Itachi vai ficar em terceira posição nessa nossa lista. Mas, mano, agora fala pra mim. Mesmo sabendo de tudo isso que o Itachi fez, sabe? Os sacrifícios que ele cometeu, você considera ele um herói ou um vilão? Essa é polêmica e difícil, deixa aqui nos comentários. Sasuke Uchiha. Desde jovem, o Sasuke foi um prodígio natural. Ele sempre foi destacado entre seus pares. Ele desperta o seu Sharingan durante sua luta contra o Haku. Calma aí, que não necessariamente. Na verdade, o Sasuke desperta o Sharingan durante o atentado ao clã Uchiha. Mas depois daquilo, ele mesmo esquece. Então ele tem um redespertar durante essa luta contra o Haku. E o interessante aqui é que, se vocês notarem, o Sharingan dele tá bugado. Ele tem um Tomoe em um olho e 2 Tomoes em outro olho. Talvez seja porque foi de fato um redespertar. Ao longo da série, o Sasuke desenvolveu suas habilidades oculares em um nível impressionante. Eventualmente, ele acaba despertando o Mangekyo Sharingan após a morte do seu irmão Itachi, ganhando acesso ao Amaterasu e ao Kagutsuchi. Pois é, por essa você não esperava, né? Essa é a técnica que lhe permite controlar as chamas negras do Amaterasu, moldando-a em armas ou defesas, como é visto na sua luta contra os Kages e posteriormente durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Após transplantar os olhos do Itachi, o Sasuke ganhou o Mangekyo Sharingan Eterno, eliminando assim os efeitos colaterais da cegueira e aumentando as suas habilidades ainda mais. Com o Mangekyo Eterno, ele pode utilizar o Susanoo Perfeito, uma manifestação completa e colossal de chakra, que oferece tanto uma defesa absoluta quanto um poder ofensivo devastador. O Susanoo do Sasuke é uma das formas mais avançadas da técnica, capaz de empunhar armas gigantescas e também capaz de realizar ataques de longo alcance de alto poder destrutivo, como a gente viu na luta final contra o Naruto no Vale do Fim. Além do Sharingan, o Sasuke também desperta o Rinne Sharingan após receber o chakra do Hagoromo Otsutsuki. E com o seu Rinne Sharingan, o Sasuke pode usar várias técnicas de espaço-tempo, incluindo habilidades de se teletransportar e mover-se entre dimensões. Ele também pode utilizar técnicas como Shibaku Tensei, selando inimigos em pequenas luas, e o caminho Deva, que permite manipular a gravidade. O Rinne Sharingan do Sasuke é uma das maiores razões pela qual ele se tornou um dos personagens mais fortes do mundo. E o seu papel durante a Quarta Grande Guerra Mundial Shinobi foi crucial para a vitória da aliança. Como assim o Itachi atrás do Sasuke? Pô, galera, eu não tenho nem o que falar, né? O Sasuke, ele enfrentou o Itachi, você pode até falar, ai, mas o Itachi deixou, beleza, pode ser, mas gente, a partir do momento que o Sasuke domina o Mangekyo Sharingan Eterno, ele eleva o controle do Sharingan para um outro nível. Pô, ele consegue fazer o Susanoo completo, que foi uma coisa que a gente não viu o Itachi conseguir fazer. Ele consegue controlar as chamas negras, que o Itachi não podia controlá-las. Então eu acho que não existe uma comparação aqui. Realmente, o Tsukuyomi é uma habilidade extremamente poderosa, mas contra um usuário com Sharingan, talvez ela não pudesse ser tão eficiente assim. A gente tem que levar isso em consideração. Ou seja,
O Sasuke, no momento que ele tem o Mangekyo Sharingan desperto, pode ser que o Itachi ainda continue sendo superior, mas a partir do momento que ele leva essa técnica pro nível 2, acaba com qualquer efeito colateral da habilidade, ele supera de fato o Itachi. Não tem o que discutir. Aqui essa lista é para quem tem o melhor e o mais absoluto controle das suas técnicas de doujutsus. Então o Sasuke, por eliminar completamente os efeitos colaterais e ter um controle de chakra absoluto, conseguindo utilizar técnicas absurdas ali do seu Sharingan, encontra ou manipula um Susanoo gigantesco, é a prova de que ele tá nessa posição. Madarão da massa. Madara demonstrou um talento extraordinário, sendo o primeiro Uchiha, junto com seu irmão Izuna, a despertar o Mangekyo Sharingan. Essa habilidade já o colocava em um nível acima da maioria dos ninjas, mas ele não parou por aí. Após perder o Izuna, o Madara transplantou os olhos de seu irmão em si mesmo e despertou o Mangekyo Sharingan Eterno, o que lhe concedeu habilidades oculares incomparáveis, sem os efeitos colaterais. Entre os seus feitos mais impressionantes, o Madara foi capaz de controlar a Kurama, a raposa de 9 caudas, usando o poder do seu Mangekyo. Ele invocou a Kurama em uma batalha final contra o Hashirama Senju. E não foi apenas isso, porque ele coloca na raposa uma armadura com o seu Susanoo, uma combinação que poucos poderiam sequer imaginar enfrentar. Durante essa batalha, o Madara se provou um ninja absoluto. As suas habilidades em combate de taijutsu, ninjutsu e doujutsu são fantásticas, mas ainda assim ele foi derrotado pelo Hashirama, provando o nível que era o seu rival. Com o Mangekyo Sharingan Eterno, o Madara também foi capaz de utilizar o Susanoo perfeito, uma das formas mais poderosas de defesa e ataque no mundo ninja. O Susanoo do Madara é a manifestação colossal e completa de chakra. Armado com espadas, ele é capaz de destruir montanhas com apenas um único golpe. Esse Susanoo é considerado uma defesa absoluta, tornando o Madara praticamente invulnerável a ataques comuns. Mais tarde, após se tornar o Jinchuriki do 10 caudas, ele alcançou um nível de poder que poucos shinobis poderiam sequer compreender. O auge das habilidades do Madara veio quando ele se torna o Jinchuriki do 10 caudas, e naquele momento ali, ele se torna definitivamente um dos personagens mais poderosos da história. Tem acesso às esferas do caminho da verdade, tem acesso ao seu Rinnegan extremamente roubado, e com isso o caminho Deva, o caminho preta, que é a absorção de chakra. Ele também tem o limbo, onde ele consegue criar versões alternativas dele em um universo paralelo completamente bizarro. E sem contar que uma recuperação praticamente instantânea, sobrevivendo a ataques até mesmo do Gai Sensei. Mas falando de poderes do Mangekyo Sharingan do Madara, pouquíssimas pessoas, menos de 5% das pessoas que acompanharam Naruto sabe quais são os poderes do Sharingan do Madara. E isso é muito divertido. Mas vamos lá, a gente sabe que o Itachi pode fazer as chamas negras, né? O Amaterasu, que ele tem o Tsukuyami, que o Obito tem o Kamui, que o Sasuke também tem o Amaterasu, que o Shisui tem o Koto Amatsukami. Mas afinal, qual era o poder do Sharingan do Madara? Era o Tenga Shinsei, que são aqueles meteoros que caem do céu? Não, aquela habilidade ele fez com o Rinnegan, beleza? O poder do Sharingan do Madara, do Mangekyo Sharingan do Madara, era muito roubado. Eu acho que foi até por isso que o Kishimoto não colocou isso durante o anime. Porque senão, cara, pelo amor de Deus, assim, seria mais impossível ainda derrotar o Madara. É o seguinte, com o olho direito, o Madara consegue congelar o tempo e o espaço. São poucos segundos, mas ainda assim é extremamente apelão. Ele congela absolutamente tudo. Com o olho esquerdo, ele consegue voltar o tempo. Também são poucos segundos. Vocês podem ver aí o que aconteceu durante a luta contra o Hashirama, mas ainda assim é extremamente roubado. Mas é lógico que também tem um limitador, até porque essa técnica tinha um tempo de recarga considerável, tá? Ele não podia ficar usando isso daí repetidas vezes, tipo assim, congelei o tempo, vou sair limpando o campo de batalha. Mas em uma luta decisiva, você conseguir congelar o tempo, mesmo que por segundos, nesse nível de ninja, pô, isso aí é maluquice. Ainda mais se você puder retornar no tempo. Imagina, você toma uma ferida ali extremamente fatal, mas você volta no tempo e impede essa ferida. Mano, é bizarro, tá? É bizarro. Será que a gente pode decretar que o Madara é o ninja mais forte da história do clã Uchiha?
Aí, meu irmão, você vai ter que dar uma olhada nesse vídeo aqui, porque aqui eu conto pra você qual é o ninja mais poderoso de cada clã em Naruto. E ó, se não deixou o like ainda, deixa o likezinho pra me ajudar, fortalece esse vídeo aí e se inscreve no canal. Um beijo do Gui Félix.